Igreja Evangélica Brotando Vidas de Deus. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para anunciar a santa e bendita palavra do Senhor. É um prazer para mim, você que já nos acompanha no canal da igreja, na Igreja Evangélica Brotando Vidas, no Facebook. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez, ligados em Cristo, para mandar ao seu coração, para enviar ao seu coração uma mensagem de Deus para a sua vida. Nós estamos fazendo esse trabalho da divulgação do Evangelho através desse canal que é a internet, e esse trabalho tem dado muitos frutos. A nossa igreja tem sido alimentada semanalmente, pessoas estão compartilhando esses e-mails, e o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, diz a palavra. E pessoas têm assistido esses vídeos, têm glorificado a Deus pelas palavras que Ele tem colocado no coração dos ministros. Já estiveram aqui o pastor Antônio, o diácono Ronaldo, a diaconisa, o diácono Anderson, futuramente a pastora Andréia e as outras irmãs do ministério também vão estar pregando aqui. Mas o importante não é quem prega, o importante é você ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A palavra que vem do Espírito Santo para você é uma palavra que muda a nossa história, que é poderosa para nos redarguir, para nos exortar, para nos abençoar. E esse é o intuito desta palavra, esse é o intuito desta programação, de divulgar a palavra do Senhor, a palavra enviada pelo Evangelho de Cristo, para que mude a história do homem, assim como mudou a minha, e eu creio que tem mudado a sua. Amém? Eu quero orar por você antes de entregar a revelação do Espírito Santo para a sua casa nessa noite. Se você puder, curva a sua cabeça, feche seus olhos e concorde em oração comigo em nome de Jesus. Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que eu oro em comunhão com este irmão, com esta irmã, que nesta noite separou este tempo para ouvir a voz do Teu Santo Espírito, Pai. Meu Deus, que eles não ouçam a minha voz, mas que eles ouçam a voz do Senhor, falando ao coração deles, Pai. Que o Senhor possa quebrar todo o sofisma, toda a religiosidade. Meu Deus, que eles ouçam a pura voz do Teu Espírito, porque a Tua palavra diz que é o Teu Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Pai, fala conosco nessa noite através das santas escrituras. Abre, tira, descortina os nossos olhos, Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a doce e poderosa mensagem do Teu Evangelho. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, se você puder. Pega a sua Bíblia. Vamos lá em Lucas capítulo 15, é uma palavra muito conhecida da igreja, é a parábola do filho perdido, mas eu quero te entregar uma mensagem hoje um pouco mais resumida. Eu já vi muitas pessoas pregando sobre os filhos, do filho que voltou, que se arrependeu, do filho que estava com o pai, mas eu quero pregar para você essa palavra, o caráter do pai. Leia comigo. Lucas capítulo 15, versículo 11. E não estranhe se a sua tradução é diferente da minha, porque eu estou lendo para você na Nova Versão Internacional, e até já aconselhei a nossa igreja e aconselho a você, ouvinte, que invista no reino de Deus. Compre Bíblias com versões diferentes, compre dicionários bíblicos e invista na sua vida com Deus. Amém? A NVI é uma versão que eu, pastor Luiz Fábio, te aconselho a adquirir. Amém? Lucas 15, versículo 11 diz assim. Jesus continuou, estava falando de parábolas, Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em torno daquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Exatamente o que ele tinha ensaiado, né? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Versículo 25. O filho mais velho entra em cena, né? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, trabalhando para o seu pai, né? Quando se aproximou da casa, ouviu música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o teu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho e gordo para ele? E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Que pai é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus maravilhoso que cuidou de dois filhos com caráter tão diferente. Um tinha saído, o mais novo pediu os seus bens para tentar a sorte na vida, longe do pai. Se você trouxer para o mundo espiritual, querido, você pode entender o que o coração do Senhor está falando nessa palavra. Longe do pai não há vida. Longe do pai, as alegrias são passageiras. O mundo, ele te oferece muita coisa que aos teus olhos vão brilhar, mas um dia essa alegria vai acabar. Quantas pessoas têm se desviado da presença do Senhor para seguir outros deuses, deuses mundanos, seus desejos carnais, seus instintos, seguindo amizade, seguindo conselhos maus, conselhos dos ímpios, abandonando a santa presença de Deus, como esse filho mais novo, que estava sempre com o seu pai, mas a um certo ponto da sua vida, a um certo trecho, ele sentiu-se de separar do pai para tentar a sorte na vida, e você viu o fim dele. Ele acabou desejando comer aquilo que os porcos comiam. Quantos filhos de Deus, talvez você que esteja aí me ouvindo hoje, talvez você esteja com uma vida toda atribulada, passando por necessidade. A Bíblia diz que o pai teve compaixão do seu filho, que gastou o seu dinheiro com as meretrizes, com a sua herança. O pai teve compaixão dele. E é lindo essa passagem. Quando o pai avista o filho, a Bíblia diz que o pai corre. Leia comigo. No versículo 20 diz assim: e estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Que Deus é esse, querido? O pai não jogou na cara dele tudo que ele tinha feito de errado. O pai não falou para ele: olha, agora você vem me procurar, né?
Agora você vem a mim, depois que você gastou o dinheiro com as meretrizes, que você gastou o seu dinheiro na farra. Não, o pai o amou. Ou seja, ele nunca perdeu o amor pelo seu filho. Deus nunca perde o amor por você, querido. Não é vontade de Deus que você se perca. Não é vontade de Deus que nenhum filho dele se afaste. Porque quanto mais você se afasta de Deus, o mais difícil é voltar, querido. Quanto mais você deixa um pecado te dominar, achando que aquilo ali é fácil, que daqui a pouco você vai se arrepender. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e você continua pecando, e você continua crescendo no pecado, e quando você vê, você está no meio dos porcos. Meu amado, o salário do pecado é a morte, está escrito. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Deus não quer que nenhum dos seus filhos passe necessidade. Não é plano de Deus que seus filhos estejam com problemas no casamento. Não é plano de Deus que nenhum dos seus filhos esteja falido. Não é plano de Deus que nenhum dos seus filhos esteja doente. Não é plano de Deus, meu amado. Também não significa que se você está passando por uma situação dessa, que você está longe de Deus, não. Aquele outro filho que estava perto de Deus estava com o coração doente. Talvez você esteja até dentro da igreja, mas talvez você esteja doente, porque você não é capaz de perdoar, você não é capaz de tirar os olhos daqueles que estão ao seu lado, você deseja o que o seu irmão tem, você deseja o carro que o seu irmão tem, você deseja o cargo que o seu irmão tem. Aquele irmão, quando viu o seu pai se alegrando, ele falou: sempre estive contigo, você nunca fez nada por mim, mas esse aí, gastou seu dinheiro com as meretrizes. Que sentimento era esse que ele tinha pelo seu irmão? E ele não estava longe do pai, ele trabalhava com o pai. Talvez você até faça a obra de Deus, mas você tem um sentimento faccioso, um sentimento de divisão, você tem inveja no seu coração, amargura, tristeza. Querido, se aproxime verdadeiramente de Deus. Deus, ele sonda os nossos rins, o nosso coração, você não consegue esconder dele. O salmista falou: se eu fizer minha cama no Hades, se eu estiver nas trevas, o Senhor me encontra em qualquer lugar. Aleluia. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, meu amado. Não adianta você estar perto de Deus, mas tão longe. E não adianta você estar longe fisicamente, porque o dia mau vem para todos, meu amado. Se você estiver perto de Deus no dia mau, Ele vai te sustentar, Ele vai te segurar. Quantas pessoas talvez estão ouvindo essa mensagem e estão como esse filho que se afastou de Deus, mas que no momento de desespero ele lembrou: não, eu conheço um pai maravilhoso, eu conheço um pai que nem, ele diz aqui, os empregados do meu pai comem de sobra. Traduzindo, aquele que serve a Deus, o servo de Deus, ele tem de sobra. Ele tem fé de sobra, ele tem alimento de sobra, ele tem paz de sobra, ele tem um amor que excede todo entendimento que está em Cristo Jesus. Tudo que Deus lhe dá para um servo, para um filho, é em abundância, meu amado. Não se afaste dos caminhos de Deus. Olha o que João fala, eu marquei aqui, João capítulo 6, no versículo 35, Jesus diz assim, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Não é plano de Deus que você passe fome, não é plano de Deus que você passe sede, não é plano de Deus que você esteja em momentos tão difíceis. Ah, pastor, mas o dia mau vem para todos. Sim, mas você está lutando contra isso. Você está na fé, você está na presença de Deus. Você sabe que você anda em santidade e que aquele dia mau vem sobre você, mas você sabe que o choro vem para... O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como é que está o seu amanhecer? Você crê? Você crê que o seu amanhecer vai ser melhor? Você crê que Deus está com você no amanhecer? Ou você está tão sem forças que no amanhecer você não consegue renovar a sua alegria? A sua crença, ela derreteu, ela se derreteu ao tempo em que você foi se afastando, igual um sorvete. Já reparou? Um sorvete, o gelo, ao tempo que você tira ele da geladeira, ele tem aquele tempo de vida e vai se derretendo. Muitas pessoas estão assim, longe de Deus, completamente derretidas. Olha que Jesus continua falando, ele diz assim, mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e a quem vier a mim eu jamais rejeitarei.
João 6,37. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Meu amado, Jesus não quer que você esteja longe do Pai. Jesus não quer que você esteja longe dele. Longe do Senhor. Longe do Senhor você não tem vida. As alegrias do mundo são passageiras. Caia na real. Só Deus pode te dar aquilo que você necessita. Só Deus pode ressuscitar a sua fé. Só ao pé do Pai, só aos pés do seu Pai, você tem festa, alegria, abundância de vida. Longe de Deus, meu amado, o ser humano só vai encontrar derrota. Eu quero orar por você nessa noite, neste dia. Porque se você estiver longe do Pai, eu quero orar para que o Espírito Santo lhe dê força para voltar para a casa do Pai. Se você está na casa do Pai, mas se encontra assim, com o coração amargurado, triste, eu quero orar para que o Espírito Santo limpe o seu coração. E que você coma e beba na mesa com o Senhor. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Eu quero orar por você. Una sua fé comigo agora. Pai, em nome de Cristo Jesus. Não é vontade do Senhor, Pai, que nós estejamos em aperto em nossas vidas. Pai, é fato aqui que o filho se afastou do Senhor e teve problemas. É fato também que o filho que estava perto, entre aspas, do Senhor também estava com problemas. Mas o Senhor deu uma lição do seu caráter, amando o filho que voltou, que conseguiu forças para sair do pecado, e amando também aquele filho que estava perto do Senhor, a ponto de o Senhor dizer para ele: meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. A palavra está dizendo, meu amado, você que está longe, se fortaleça agora no Espírito Santo, largue este pecado e venha para perto de Deus, se arrependa, diga para ele como o filho mais novo disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, que Ele vai te perdoar. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus pronto e fiel para perdoar os nossos pecados. E você que talvez esteja tão próximo a Deus, mas com o coração tão longe, se arrependa, se humilhe. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que te perdoa, você tem um Pai que quer se alegrar com a sua vitória. Por isso, como ministro do Evangelho, meu Deus, eu paraliso toda a força contrária na vida destas pessoas que estão orando comigo e profetizo a libertação, a cura, a salvação, a restauração da vida de todos eles. Para a glória, honra e louvor do teu nome, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus possa abençoar você, a sua família, a sua casa, que esta mensagem possa ser divulgada através desse canal da internet. Se você sentir de Deus, divulga esta mensagem, compartilhe, seja um propagador do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.